Estudo Bíblico Mateus 13. Esse capítulo é o segundo grande sermão do livro de Mateus e descreve a natureza do reino por meio de parábolas. Parábolas, no grego paraboles e no hebraico mahal, que significa comparação, ou seja, colocar uma coisa ao lado da outra para estabelecer a semelhança ou distinção. Nos lábios de Jesus, veio a ser método especial de usar histórias terrenas para desvendar verdades espirituais àqueles que se entregam a Ele. Versos 3 a 9 e 18 a 23, a parábola do semeador. Nessa parábola, a semente é a proclamação da palavra do reino, a mensagem de Cristo. Em Romanos 10, 17, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os tipos de terreno representam os diferentes tipos de pessoas quanto à sua atitude para com a mensagem. Sendo assim, podem ocorrer 4 situações diferentes. 1. A semente cair superficialmente sobre a terra, sem se aprofundar. Daí vem um passarinho, o diabo, e a come, a rouba do nosso coração, porque ele sabe que é através da palavra de Deus que vem a fé, e é através da fé a salvação. Efésios 2:8. Muitas pessoas saem com a maior facilidade da igreja porque não se envolvem com a palavra. 2. A semente cair na pedra, não criando raízes. A pessoa a recebe com alegria e emoção, mas fica apenas convencida de que Jesus é o Senhor e Salvador, mas não há mudança. Quando a palavra não cria raízes em nosso coração, não produzimos frutos, mas Deus pode trocar o seu coração de pedra por um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Um coração de carne é quebrantado, humilde, ensinável, aberto a receber e distribuir o amor de Deus e disposto a sofrer as transformações que o Espírito de Deus quer operar em sua vida. Assim era o coração de Davi. Ler o Salmo 51. 3. A semente cair entre espinhos. A palavra é sufocada. O mundo, com suas seduções, ambições e prazeres carnais, sufocam a semente, não permitindo que ela cresça e dê frutos maduros. Quando a palavra é sufocada, ela fica sem vida, e aí vem a religiosidade. E quem é religioso não produz o fruto. Provérbios 18:2, Mateus 23:3, Tiago 1:26. 4. A semente cair em boa terra. Na terra fértil de um coração quebrantado, as raízes vão se aprofundando e aconteça o que acontecer, essa semente vai crescer e os frutos vão nascer. Podem vir provações, e elas certamente virão, João 16:33. Podem vir tentações mundanas e carnais, pois a palavra está impressa em nossa mente e coração, e o Espírito nos fortalece. E faça chuva ou sol, venha a tempestade que vier, nossos frutos vão nascer e permanecer. Deuteronômio 11:18, Mateus 26:41, João 15, 3 a 7, 1 Coríntios 10, versos 12 e 13 e Tiago 1, 21. Versos 11 a 17. Mistérios. Para aqueles que desfrutam de um relacionamento com Jesus, as parábolas ressaltam o entendimento e promovem uma relação mais íntima. Só se consegue acesso aos mistérios do reino pela fé perseverante em Cristo. Os segredos do reino são aquelas verdades que foram contadas de uma maneira velada no Antigo Testamento, mas que só agora se tornam claras aos discípulos com a vinda verdadeira do reino. Para os incrédulos e rebeldes, as parábolas aumentam mais ainda a confusão, a ignorância e o endurecimento de coração. Comparar com Isaías 6, versos 9 e 10.
versos 24 a 30 e 36 a 43, a parábola do joio. A parábola do joio demonstra que um dos aspectos do reino é o juízo, e que este juízo está reservado à autoridade divina e não ao critério humano. O joio é uma planta que se confunde com o trigo, crescendo juntamente com ele, e só se distingue quando vem a época da ceifa, quando então o trigo revela seu verdadeiro valor, produzindo cereal comestível. Há ainda uma diferença fundamental entre os dois. Quando bate o vento, o trigo se curva, mas o joio não se dobra. Jesus manda que o joio cresça junto com o trigo até que venha a ceifa. Da mesma forma, os justos têm que conviver tanto na igreja como no mundo, com os ímpios e não se deixar contaminar e nem se abater, mostrando o seu valor. Daniel 1:8, João 17, versos 15 a 19, Romanos 12:2. Jesus, estando a sós com seus discípulos, explica a parábola do joio e do trigo. Há duas interpretações para o campo. Ele pode ser o mundo ou pode ser a igreja. Essa parábola representa o bem e o mal coexistindo juntos até o final dos tempos. Os incrédulos existem entre os crentes, como Judas viveu entre os discípulos. Jesus nos ensina que não devemos tentar arrancar do meio da igreja os infiéis para não causar confusão e abalar a muitas pessoas. Somente Deus poderá fazer isso com justiça e no tempo determinado por Ele. Quando vier o juízo de Deus, então quem for joio irá para o fogo para ser consumido, e quem for trigo será juntado nos celeiros de Deus para viver a eternidade com Ele. Versos 31 e 32. A parábola do grão de mostarda. Jesus compara o reino com uma pequenina semente, mas que quando cresce se torna uma grande árvore capaz de chegar a 3 metros de altura. Assim são as coisas de Deus. Podem parecer pequenas aos olhos do mundo, mas produzem grandes resultados. Certamente o reino dos céus parecia muito pequeno diante da poderosa Roma. Mas um é inabalável, enquanto o outro já ruiu há muito tempo, assim como todos os reinos desse mundo. Os pássaros representam as nações dos gentios, encontrando refúgio no Messias e alegrando-se com as bênçãos da aliança. Verso 33. A parábola do fermento. Embora o fermento, o levedo, seja muitas vezes o símbolo do mal, aqui representa o reino permeando o mundo. Essa parábola enfatiza o poder transformador invisível do Evangelho, especialmente na vida particular do discípulo totalmente entregue ao seu Mestre, Cristo. Além dessa transformação individual, Jesus aponta para a influência do Evangelho que silenciosamente e com poder muda a sociedade e a cultura, ou o governo nos casos em que os cristãos decididos existem em suficiente proporção. O reino de Deus é eficaz com o fermento. Sua expansão é inevitável. Uma vez misturado, ele cresce. 3 medidas. O reino dos céus constitui-se na presença da gloriosa e inexplicável da Trindade de Deus. Devemos guardar em nossos corações a porção exata de cada pessoa da Trindade. 2 Coríntios 13:13, Efésios 1, versos 3 a 14. Versos 34 e 35. Como já foi falado, as parábolas tanto revelam como escondem. Os acontecimentos redentores não estavam escondidos, mas o significado deles não era óbvio. O verso 35 é uma citação do Salmo 78:2, onde o salmista esclarece o seu significado, especialmente ao focalizar a misericórdia contínua de Deus, apesar da rebelião de Israel. Versos 44 a 46. Essas duas parábolas indicam o incomparável valor do reino, capaz de levar um homem a fazer qualquer coisa para possuí-lo. O homem sentiu que valia a pena renunciar a qualquer outro valor para possuir o que valia mais.
Outra interpretação: Jesus nos atribuiu tanto valor que deixou toda a sua glória e sofreu tudo o que sofreu para poder nos comprar. O preço que Jesus pagou foi alto demais. O nosso é mais baixo, mas mesmo assim temos que renunciar ao mundo para podermos alcançar o reino de Deus. Versos 47 a 50. A parábola da rede. Essa parábola foi falada aos discípulos em casa, bem como as duas anteriores. Evidentemente, Mateus reuniu uma série de parábolas faladas em diversas ocasiões. Novamente, Jesus fala de juízo e da separação entre bons e maus, depois da proclamação do reino de Deus a todos. Conferir Mateus 13, 24 e 24, 14. Versos 51 e 52. Jesus, ao perguntar se os discípulos haviam entendido todas aquelas coisas, estava os tornando mestres. Como anfitriões hospitaleiros, compartilhariam com outros os tesouros que eles haviam encontrado em todos os ensinamentos de Jesus. Eles haviam entendido a história redentora que marcavam a presença do reino. Versos 53 a 58. Não fez ali muitos milagres, apenas algumas curas, Marcos 6, 5, por causa da incredulidade deles. O poder de Cristo não depende da fé dos homens, João 9, 3 e 36 e Lucas 7, de 11 a 15. Mas milagres sem fé são contraproducentes. Jesus não fazia milagres para que as pessoas tivessem fé, mas para direcioná-las e confirmá-las. Resumo do capítulo. Podemos extrair desse capítulo os seguintes aspectos do reino de Deus. Primeiro, juízo, versos 24 a 30. Segundo, crescimento, versos 31 e 32. Terceiro, poder transformador, verso 33. Quarto, valor incomparável e escondido aos homens, versos 44 e 45. 5. Separação e seleção, versos 47 a 50.